quando a gente começa a falar de algumas coisas com as empresas, principalmente quando a gente vai trabalhar conceitos e vai trabalhar coisas que são, que permeiam a empresa como um todo, é isso que você está falando? Permeia a empresa como um todo, na verdade, né? O comportamento, a gente fala de propósito, da cultura, que é o propósito sendo colocado em prática, e que depois vai permear a empresa como um todo. Ah, como que a gente faz para escalar? Esse é o ponto que às vezes eu escuto de tá bom, legal, mas como que eu escalo isso no meu negócio? Aí falando de, uh, demos exemplo aqui, né, de mercados que você tem milhões de clientes, como que você escala? Como que a tecnologia ela pode ajudar e que cuidado tem que ter? Porque a tecnologia pode atrapalhar, né? O Thiago acabou de dar um exemplo aqui, quando a gente vai falar eu falo muito de CRM, quando a gente começa a falar de CRM, cai muito para tecnologia, para automação, aí para automação, para dar escala, para fazer ação, e eu estou cansado de, tanto como cliente, receber impacto absurdo, né? A gente falou aqui do óbvio, de cuidar dos detalhes, né? Dos pequenos detalhes, são coisas absurdas que passam batido na maioria das empresas, né? Um exemplo que eu vi usando recentemente foi de uma viagem que eu fiz, fui lá naquela agência digital lá, comprei a passagem, né, destino, origem aqui, Guarulhos, destino, aí eu comecei a receber as ofertas, né, que a gente faz lá dos cross-sell e tudo mais, veio das automações, oferta para Guarulhos, minha viagem para Guarulhos, hotéis em Guarulhos, o que fazer em Guarulhos, mas Guarulhos é minha origem, eu só vou lá porque o aeroporto fica lá, e depois ele vai ser destino quando eu estiver voltando, mas assim, veja bem, é só um detalhe operacional, mas está setado na ferramenta, origem, destinos, e você faz as ofertas para todo mundo, não tem a inteligência. E isso também, quando a gente fala de gentileza, eu estou entendendo que tudo isso faz parte, mas hoje as empresas olham para, preciso escalar, eu preciso fazer a coisa. Como escalar, mas que cuidado ter, como usar a tecnologia a favor e não contra. Esse é um tema que dá para falar só disso, né, o podcast inteiro, e sempre falo, tecnologia, ela é um risco ou é um benefício. E eu não lembro. Que aperta o botão. Eu acho que é uma pesquisa do Salesforce, eu até posso pegar depois, vocês deixam como referência no podcast, que fala que cada vez mais, eu não lembro, assim, sei lá, 75% das pessoas sentem que o avanço da IA vai prejudicar as relações de negócios, vai prejudicar a experiência do cliente e não melhorar, né? E isso acontece porque a gente usa tecnologia, não adianta também eu pegar a operação e polvilhar de IA, e isso vale para outras tecnologias, né? Então, por que a transformação digital falha tanto nas empresas? Porque eu pego a tecnologia, enfio na minha operação, mas eu não estou olhando a intenção por trás dessa tecnologia. Se eu não parto da necessidade das pessoas, se eu não parto de como eu resolvo o problema das pessoas, depois eu vejo a tecnologia, não adianta. Então, não é sobre polvilhar IA na operação. Eu preciso partir dessa necessidade. E olha como a gente tem exemplos de tecnologia aplicada em escala que personalizam a experiência. Por exemplo, quando você entra na interface do Netflix, por exemplo, vou pegar uma plataforma de streaming, aquela plataforma, aquela interface, na hora que eu abro, e se você abrir na de vocês, ela vai ser completamente diferente, porque ela foi feita para mim. Ela foi feita baseada nos meus comportamentos, as sugestões. Ela pergunta, fala, olha, faz sentido essa sugestão. O ChatGPT esses dias também pergunta, pô, essa resposta tá melhor ou tá pior? Qual que você prefere, a 1 ou a 2? A tecnologia tem meios de aprender com o cliente. A gente pode usar, mas ela aprende desde que eu coloque a voz do cliente como orientação. Um outro exemplo interessante é a Lu, do Magalu, que foi feito todo um trabalho de marca em cima da Lu para eu personalizar aquela interação. Ninguém gosta de conversar com chatbot, mas com a Lu eu converso. Olha como o trabalho aí, ela tem perfil e ela conversa. E as pessoas falam, pô, eu tô conversando com a Lu, que legal, quero testar, quero falar com ela. Então, eu tenho como humanizar essa relação, eu tenho como humanizar a linguagem, mas a humanização não é sobre ligar a câmera, sobre usar o nome, personalizar o nome e a empresa, mas é sobre partir desse comportamento.
Então, putz, uma boa IA, ela vai identificar o seu comportamento e, olha, não precisa nenhum gênio entender que se você está indo e voltando, provavelmente seu lugar de moradia é de onde você sai, para onde você está indo, é para onde você quer ir. É básico. Se for ir para um lado ou para o outro, ele pode até perguntar. Falou, bom, tô vendo, faz sentido para você? Não faz? Pô, acabou. Então, a tecnologia ela precisa evoluir com o cliente, ela não pode estar escrita em pedra. E boas inteligências artificiais, elas são inteligentes, elas evoluem com o cliente. Mas tem momentos também que, putz, você vê que a IA não funciona. Pega assim, putz, quem nunca já ligou para banco e você fica ligando, aperte 1, aperte 2, aperte 50 e você vai, e você não chega em nenhum lugar. Em algum momento, se você vê que, analisando esses dados, você não resolve o problema do cliente, então eu tenho que ter na ponta uma possibilidade que é mais personalizada. Eu tenho que aprender com essa jornada. Eu tenho que ver onde que eu estou desapontando o cliente. Se eu não identifico isso, eu não tenho como aprender e eu também não tenho que pensar onde que eu tenho que colocar mais personalização, onde eu tenho que colocar uma pessoa. Mas, sobretudo, as pessoas têm que estar ali para analisar criticamente essa jornada. Faz sentido? Acho que aí a gente volta naquilo que você falou no começo, né, de colocar o cliente verdadeiramente no centro. E aí é o cliente que está no centro, não é o produto, não é o processo que está no centro, não é a tarefa que está no centro, não é a tecnologia que está no centro, é o cliente que está no centro. E aí tem que ter a intenção, né? Colocar cliente no centro tem que ter uma intenção verdadeira de se... É a empatia, né? De entender o momento do cliente, o motivo do cliente, por que ele tem um contato ou não, enfim, por que ele está se relacionando com a marca, não importa qual seja o momento, né, seja numa pesquisa, seja de fato num pós-venda, não importa onde que mas tem a intenção, né, de fato colocar o cliente no centro, nos pequenos detalhes, talvez algumas coisas que a gente pode aprender com a Disney, né, de usar o cuidado dos pequenos detalhes, porque a gente gosta de cuidar dos grandes às vezes, mas é ali no dia a dia, nas pequenas coisas que destrói tudo, né.